Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa fruto de uma parceria do LEAD, o grupo de líderes empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação, seja no portal SS10 quanto em TV aberta no canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O objetivo dessa série de conteúdos é ampliar o conhecimento da sociedade a respeito das empresas, das marcas, das lideranças que fazem o Brasil que dá certo. Trazer temas que estão na pauta das empresas do sul do Brasil. Hoje o assunto não poderia ser mais importante. Vamos falar não só de governança corporativa, mas em especial da importância no processo de gestão empresarial dos diferentes papéis, o papel executivo e também o papel do conselho de administração, do conselho e do papel dos sócios, ou seja, uma visão externa que ajude na profissionalização das empresas. E para isso, trouxemos o professor Sandro Benelli, uma das principais autoridades no tema no Brasil, ele que, entre outras atividades, ministra aulas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Decision, que a representa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Professor Sandro, seja super bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição absolutamente presente na vida de empresários, investidores e todo o mercado, por sua reputação, por sua história e contribuição acadêmica, mas também pelos relatórios e pesquisas que produz, está sempre presente na história da economia de mercado brasileira. Então, queria lhe ouvir um pouco sobre o que é esse braço da FGV voltado à educação executiva, como é que ele se estrutura em todo o Brasil, qual é a grade em especial, principal, que a FGV, do ponto de vista de conteúdo, disponibiliza para o avanço das empresas, dos empresários e dos executivos do Brasil. Seja super bem-vindo, professor. Bom, Delto, em primeiro lugar, obrigado. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter me convidado. Felicidade de estar aqui nesse estado que eu amo tanto. Você falou uma coisa da FGV que eu gostaria de reforçar, né? A FGV, ela tem 80 anos, então é uma escola de muito tempo e muita tradição. E a gente tem uma coisa da qual a gente se orgulha muito, é a escola que mais formou e forma líderes e CEOs no Brasil. A expressiva maioria são egressos da Fundação Getúlio Vargas. E falando do qual é o nosso papel, é óbvio que a Fundação Getúlio Vargas, por ser uma universidade, por ser uma escola, ela também gradua as pessoas, né? Que a gente chama de os futuros líderes desse país, como eu te falei, a grande maioria passaram pelos bancos da FGV. Mas onde eu me concentro, onde eu foco, é no que a gente chama de FGV Alta Gestão, que é onde a FGV realmente ela pode ter um papel de ajudar na transformação da gestão dos negócios e na administração dos negócios desse país. Então, assim, é uma parte da FGV que treina e forma donos de empresa, CEOs, C-levels em geral, diretores executivos, vice-presidentes. É o foco onde é o foco da minha atuação, que é um braço da FGV, que a gente chama de FGV Alta Gestão. Então, um tempo atrás a gente chamava de FGV C-Level, mas a gente já gosta mais do alta gestão, vamos falar em português. E a gente sempre procura trazer o que tem de mais moderno de tecnologia da gestão, da administração, da estratégia, da governança no mundo inteiro para os executivos do Brasil. Eu tenho um grande prazer e uma memória afetiva com a FGV, porque eu participei em Santa Catarina na época, estamos falando de mais de 20 anos atrás, da primeira turma do MBA de Gestão e Marketing no sul do Brasil, que foi em Santa Catarina, foi em Blumenau em especial, e eu tive grandes colegas à época, como o João Carsten Neto, sucessor da Carsten, enfim, grandes empresários que se tornaram amigos aí de longa data, e foi uma turma e uma capacitação. Na época, o advento dos MBAs no Brasil era algo muito novo, muito recente, né? E que dava essa visão de extensão executiva super bacana. E anos depois, eu fiz, em parceria com a FGV, um programa de extensão nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, que também foi um programa fantástico. Aliás, eu estou até saudoso dele esses dias, porque eu vou fazer uma palestra lá no evento do LEAD na Índia, em Mumbai, e o livro que eu publiquei foi fruto de uma conexão de um professor indiano que eu conheci na universidade, fruto desse intercâmbio com a Fundação Getúlio Vargas, né? E, à época, o professor, que era o líder da área de Relações Internacionais da FGV, fez também o prefácio do meu livro, então tem uma memória afetiva muito bacana que o professor agora me fez lembrar. Nesse novo momento, pós-pandemia,
uma economia tamanha em ebulição, a área de educação também foi bastante impactada no sentido de transformações. Assim como, por exemplo, os eventos presenciais, teve uma época que se imaginava que não teria mais evento presencial, seria tudo digital, como na educação também se imaginava que tudo seria digital, não teria mais fóruns presenciais, mas o que a gente percebe é que, se por um lado a tecnologia digital aproxima, coloca mais versátil o tempo dos empresários executivos para poderem participar de qualquer tempo e lugar, mas também nada substitui o momento presencial, né? Esse formato híbrido. Então, eu queria lhe ouvir um pouco como que a FGV Alta Gestão tem aperfeiçoado, tem evoluído ou tem se adaptado a esse novo jeito de aprendizado de empresários e executivos no Brasil. Olha, Delton, o que eu acho que a pandemia pode ter trazido de aprendizado para a gente foi essa capacidade de você realizar algumas coisas à distância, porque a gente não tinha esse conhecimento. Era exótico você falar, eu estou na África e vou fazer uma reunião, eu estou em São Paulo e vou fazer uma consultoria para alguém em Manaus, eu estou de férias em Fernando de Noronha e preciso falar com o Delton em Santa Catarina. Hoje isso veio à tona e a gente viu que existem possibilidades, isso é o lado positivo. O lado não tão positivo, Delton, o ser humano tem 5 sentidos e pelo computador você não usa todos. Você não cheira a pessoa, você não sente a pessoa. Então, nada substitui o contato presencial. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente também ficar atento, e nós da FGV estamos muito atentos, é o seguinte, no mundo corporativo, mesmo você no MBA ou nos cursos de alta gestão, uma das coisas muito importantes é o networking. E isso que a gente está fazendo aqui, olho no olho, não é igual se você estivesse me entrevistando, eu lá em Washington e você aqui. Pô, mas se você estivesse lá, se não tivesse jeito, seria assim, era melhor que não ter entrevista. Mas aqui a gente consegue conversar, sentir o clima, entra no mesmo clima, e com a educação é igual. Além do aluno, ele se sentir mais confortável com o professor com os alunos, ele troca entre ele. Então, quando você está lá na sua janelinha, na sua telinha, você está aqui, eu estou em São Paulo, outro cara está lá em Mumbai, não tem troca. E no mundo corporativo, uma das grandes coisas, uma das coisas fundamentais, que eu sei que você entende isso muito melhor do que eu, é o networking. A gente precisa do networking. E o aluno, ele vai para a escola, principalmente o aluno executivo, ele vai para a escola porque ele quer aprender uma tecnologia de ponta, de gestão, mas ele quer conhecer colegas novos, ele quer trocar experiência. Então, assim, a GV não acredita em curso puramente EAD. A gente não tem, a gente não faz, não é o que a gente quer entregar de proposta. Então, a gente foca muito nos cursos presenciais e nos cursos híbridos, porque, de novo, o híbrido é bacana. Você pode passar uma parte do seu tempo sendo meu aluno lá de Manaus, do Pará, daqui, etc., mas sempre tem parte dos módulos que tem que juntar todo mundo, vai todo mundo para São Paulo, vai todo mundo para Santa Catarina, vai todo mundo para outro estado, e a gente se encontra, faz o congressamento, tem essa aula presencial, que para mim esse é um grande equilíbrio. Se pudesse, seria uma maravilha ser tudo presencial, mas não dá, porque é uma maneira também de você pegar uma pessoa que ela está lá em Belém, ou está lá no Acre, e ele poder fazer um curso que provavelmente seria mais difícil levar para lá. Eu não ia conseguir, sei lá, montar uma turma com 20, 30 alunos para viabilizar um curso. Aí eu consigo trazer ele, mas periodicamente, assim, a cada um mês, esses cursos normalmente, assim, cada 1, 2 meses, as pessoas têm um encontro presencial de 1, 2 dias, e aí a gente consegue fazer esse modelo híbrido. Essa é uma proposta que eu acredito muito. Maravilhoso. Professor Sandro, a pauta de ESG, esse indicador, né, de sucesso das empresas que geram valor, no seu olhar de responsabilidade social, de olhar ambiental e de governança, tem se tornado relevante e direcionador, balizador das empresas, da atuação dos executivos. A Fundação Getúlio Vargas está trazendo a Santa Catarina esse novo curso de formação de conselheiros de empresa voltado, em especial, a esse olhar de governança, a esse olhar no sentido de aprimorar a performance empresarial através de um modelo profissional, técnico e talvez com um olhar externo, né, que consiga elevar a régua da organização. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre quais são os indicadores, as diretrizes desse programa de formação de conselheiros, né, e de como ele pode ajudar uma empresa a dar o próximo passo. Tá. Primeiro, eu queria fazer um comentário e assim, te parabenizar pela pergunta, porque são poucas oportunidades que a gente tem de falar sobre ESG com essa visão puramente empresarial. O ESG, ele começou para você fazer a gestão de risco da sua empresa. É mais uma camada de gestão de risco. E as pessoas confundem um pouco ESG com sustentabilidade.
tem uma parte de overlap, de intersecção, mas não são a mesma coisa. E o ESG é muito mais dessa expectativa que você está colocando. Poxa, quais são os riscos que o mundo externo coloca no meu negócio? E também quais são os riscos que o meu negócio, por agir como agir, por ser como é, ele também causa no meio ambiente e acaba retornando para ele, se ele tomar alguma atitude inconveniente, se ele poluir, etc. O curso que a gente montou, esse curso de formação de conselheiros para empresas de controle familiar, a gente foca na governança 100%. Porque eu brinco, tem muita gente falando do E, tem muita gente falando do S e tem muito pouca gente falando do G. E é óbvio que a Fundação Getúlio Vargas, ela tem iniciativas para o E, tem para o S, e eu sou o cara da governança, eu sou o cara da iniciativa para o G. A gente acredita que a governança, embora cada um possa ter um entendimento diferente dessa palavra, na verdade, são estruturas e procedimentos que fazem com que a gente garanta a longevidade da empresa, a sustentabilidade da empresa no tempo, que ela exista no longo tempo, através de processo, através de controle, através de ideias, através de foco na cultura da família, foco na cultura da empresa, foco no planejamento e principalmente foco na estratégia de longo prazo, né? A gente brinca que isso é uma das coisas que a gente mais fala no nosso curso, que é você tem que ter o que o popular fala, que é um olho na sardinha e outro no gato. A gente, na cultura acadêmica, fala que isso é ambidestria. Você tem que estar olhando o hoje, mas não esquecer do futuro. Porque o hoje tem boleto para pagar. E por que o futuro? Porque o futuro chega e se você não estiver preparado, o futuro te atropela. Então, nesse curso, a gente foca em empresas e pessoas para que eles dêem um passo adicional na governança. A gente forma pessoas que querem ser, esses executivos que querem ser conselheiros, e a gente também prepara donos de empresas familiares que querem instalar a governança na empresa dele. Quer montar um conselho, provavelmente o conselho é a parte mais visível dessa história da governança, mas ele quer entender como é que ele gerencia um conselho, como é que ele remunera o conselheiro, quais são as pautas, como é que faz a organização. E na maioria das vezes ele quer ser conselheiro da própria empresa dele. Então esse é o nosso foco. São dois públicos-alvos, executivos e os donos de empresas de controle familiar. Não, perfeito, professor Sandro, e essa instância, eu diria que o G da sigla é o maior desafio e a maior oportunidade das empresas, em especial aqui do Sul, onde essa clássica tradição de pai rico, filho nobre, neto pobre, se perpetua e se torna conversa de bar, de boteco. Lembra da empresa tal? Poxa, era tão grande, o que aconteceu com ela? Isso é de uma frequência tão perceptível. A gente observa organizações que ou foram vendidas, né, ou saíram de mercado, ou deterioraram o valor, porque não observaram as temáticas de governança, preferiram muitas vezes fingir que alguns problemas não estavam acontecendo, fechar os olhos, às vezes até míopes pelo sucesso, né? Às vezes o sucesso empresarial faz com que algumas ineficiências fiquem ocultas, né? Que só viriam à tona quando tem problemas de crise. Então, eu queria lhe perguntar, nesse olhar de governança, e de estar atento a esse ambiente externo, como temas, por exemplo, como o impacto da inteligência artificial no meu negócio, como temas como o impacto do mercado exterior na minha pauta industrial, como justamente tem sido a experiência de conciliar um modismo, muitas vezes, uma pressão para que a empresa se adapte ou se transforme ou faça uma revolução disruptiva, quando muitas vezes o feijão com arroz, o beabá, os fundamentos dela não estão muito bem definidos. Então, queria lhe ouvir um pouco mais sobre esse papel do Conselho, que é, por um lado, de puxar a régua da ambição empresarial. Olha, você não está tão bem quanto você imagina, você não está vendo escala que você tem que assumir, o ambiente competitivo que você não está dando a devida atenção, mas, por outro lado, também de frear modismos, por exemplo, de inovação. Vou criar um laboratório, vou fazer uma collab, vou investir numa startup, porque todo mundo está fazendo, eu também tenho que estar. Como é que é esse olhar equilibrado e como você imagina que seria essa composição ideal de perfis de um conselho moderno para ajudar essa empresa em crescimento e também diante de tantos dilemas, né? Olha, o conselho, ele é o cara que bate o bumbo da cultura, da visão e do futuro na empresa. Ele é o batedor de bumbo para qualquer coisa. Ele tem que ser. É o marca-passo da vida da empresa. É legal você ter me perguntado sobre a composição, porque para o conselho funcionar, você precisa ter conselheiro independente. E aí eu queria dizer o seguinte, quando o dono de empresa, principalmente, vai montar o conselho pela primeira vez, ele tem um problema que é um dilema, e eu entendo bem. Ele vai ter que dividir com pessoas que não são do dia a dia dele, números da empresa,
situação financeira, endividamento, coisas boas, coisas não tão boas. Então eu entendo... Fragilidades, né? Fragilidades em geral. Eu entendo assim, que numa primeira passada, na primeira montagem de conselho, ou o conselho é só a família, que isso eu não recomendo de jeito nenhum, ou ele traz alguém de extrema confiança dele. Um advogado dele, o contador dele, um amigo dele bem-sucedido. Isso é um primeiro passo, eu acho que pode passar por aí. Não é o ideal, porque esse tipo de conselheiro, a gente chama de conselheiro externo, ele não é independente. Porque ele não é independente. O amigo da gente sempre vai ter filtro para falar para a gente aquilo que ele tem que falar. Você vai falar assim, mas a minha roupa tá boa. Ele vai pensar 20 vezes e falar assim, se fosse você, eu tirava. A mesma coisa acontece com um conselheiro externo. Ele é uma pessoa que não vive o dia a dia da empresa, então é óbvio que ele tem um olhar que a gente brinca fora do copo do liquidificador, mas ele é dono do liquidificador. Os conselheiros independentes, e eu falo isso por experiência, eu estou em 7 conselhos como conselheiro independente, você nunca passou na porta da empresa antes de estar ali. Eu brinco, é por isso que também tem que ter validade, porque a partir de uma quantidade de anos você não é mais independente. Você já virou próximo, você já almoça com a família, janta com a família, tem café, vai antes, vai no teatro, você passeia o externo, cria relações. Agora, essa independência, ela é fundamental para fazer aquilo que você perguntou. Como é que eu levanto a ambição? Porque às vezes a família, por ela ter sucesso, e às vezes o sucesso é um sucesso interessante, mas ela acaba não sendo muito ambiciosa, porque ela está crescendo 10%, ela não sabe que ela poder crescer 30%. Aí vem alguém de fora e fala, mas todos os teus concorrentes estão crescendo 30% nesse segmento, vamos levantar essa barra. E o inverso também é verdade. Como é que você apoia a família, como é que você apoia o dono para que ele não jogue dinheiro pelo ralo no modismo? Eu já vi muitos modismos ao longo da minha vida como executivo. Eu fui executivo de carreira quase a minha vida inteira. E agora como conselheiro de empresas, né? Então, a gente está no meio de um modismo agora, né? Invisto ou não invisto em inteligência artificial? Eu posso te dizer o seguinte, quem procurar no Google já vai achar um monte de paper, que paper é um nome bonito para estudo acadêmico, dizendo assim, não é bem assim, calma, presta atenção, faça a conta, não tem uma relação direta entre investimento, tem muita gente já pondo o pé. Qual é o papel do conselho? O papel do conselho é não ter as respostas, mas ter as provocações, as perguntas corretas. Falar assim, olha, eu não sei responder, mas vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, dá retorno mesmo. E se você, em vez de pôr esse dinheiro aqui, você contratasse um cara melhor? E se ao invés de você pôr 100, você põe 20 para não ficar sem fazer nada, mas também não põe todos os ovos na mesma cesta? Esse é o papel do conselho e é por isso que precisa ter essa composição de pessoas independentes. E quanto mais diverso for o seu conselho, do ponto de vista de pluralidade de ideias, é melhor. Agora, eu costumo dizer, se você tem um problema muito sério, vamos dar um exemplo, vamos sair um pouco da tecnologia pura, vamos supor que agora você quer fazer uma super reestruturação na sua malha logística. Nos próximos 2 anos, você vai ter pela frente um desafio grande logístico. Você pode ter 2 opções, tá, Adelton? Você pode trazer um especialista para compor o seu conselho como conselheiro, um cara que tem um background de supply chain, logística, etc., ou não, você manter um conselho de generalistas, como eu recomendo, e monta um comitê. Porque eu costumo brincar o seguinte, sabe, Delton? Quem tem que entender do negócio é você, dono da empresa. Eu tenho que entender de negócio. Quem entende do negócio é o dono do negócio. Eu tenho que entender de negócio. É diferente. Se você está no ramo de entretenimento, quer montar o seu conselho, só vai trazer gente do entretenimento, você vai trazer mais do mesmo. É uma dúzia da mesmo tipo de laranja. Para fazer a salada de fruta, traga frutas diferentes. E é lógico que você vai trazer pessoas que você respeita, etc. Mas eu brinco, né? Meu pai dizia, se 2 pessoas são exatamente iguais, uma das 2 é dispensável. E eu penso assim, o conselho ele tem que ser uma soma de ideias para que a gente, num ambiente respeitoso, se desafie. O conselheiro não tem que estar certo em nada. Ele tem que ter as boas dúvidas. Ele não é o cara que chega lá, deixa eu te explicar como é que funciona. O conselheiro que fala isso, ele não tem sucesso. O conselheiro tem que colaborar para estimular a dificuldade ou a dúvida num ângulo que provavelmente o dono sozinho, a família sozinho não atacaria. Perfeito, eu gosto muito desse olhar e eu penso que a palavra diversidade da empresa, de um conselho, enfim, poderia ser melhor compreendida se a gente usasse pluralidade. Então, o diversidade acabou tendo uma conotação que foi para um outro lado, que tem que ter também, mas eu digo muito mais, tem que ser plural, tem que ser origens, modos de pensar. Eu lembro quando eu fui executivo de uma empresa gaúcha, que eles diziam, olha, aqui todo mundo estudou nas mesmas escolas, torcem por Grêmio, pelo Inter,
tem um olhar de mundo, uma visão de mundo muito parecida, muito homogênea, né? Então precisava ter olhares externos justamente por isso. Então eu queria lhe perguntar sobre a inovação agora, como é que você recomenda seja esse olhar de inovação para as empresas que muitas vezes estão querendo criar o Facebook ou criar o novo LinkedIn, o novo Airbnb, querendo fazer revoluções, quando talvez o olhar de inovação ideal fosse inovações incrementais, fosse de melhoria constante, ou até o olhar de uma inovação frugal, né? Quer dizer, fazer mais e melhor com menos, com simplicidade, né? Então, de todos os modismos que a gente acompanha aí desde os anos 90, né? Reengenharia, 5S, qualidade total, enfim, tantos livros, né, foram vendidos, né? O Gerente Minuto, o Líder Transformador, tantas frases, muitas vezes americanizadas e tropicalizadas de maneira distorcida, né? Mal postas na nossa realidade, mas a da ordem todos têm que ser inovadores, né? Então, em especial, esse é um tema que tem causado, eu observo, muita angústia, muita ansiedade por parte das empresas, que, na maioria das vezes, têm negócios de uma economia clássica, tradicional. O cara é dono de um supermercado, ou ele fabrica um calçado, não está tanto ao alcance dele criar materiais disruptivos, não está tanto ao alcance criar uma nova matéria-prima, uma tecnologia não poluente. E por isso até o LEAD tem proposto, professor, no movimento Educação para o Futuro, essa conexão das empresas com centros de pesquisa, universidade e academia, porque elas sentem capacidade e metodologia científica e conexão com centros internacionais para desenvolver, sob encomenda das empresas, revoluções que, incorporadas e transformadas em produtos, paguem e remunerem royalties para as patentes do que foi desenvolvida. Mas um olhar de inovação externa, de uma inovação colaborativa e aberta. Mas eu chego a pensar, e queria lhe ouvir sobre, que de algum modo é até injusto, ou até causa frustrações, esperar que indústrias ou empresas inovem no sentido revolucionário de exemplos internacionais, quando ele tem lá uma encomenda, um produto, um tempo, um prazo, um preço. Como, sem recursos, sem gente, sem metodologia científica, ele vai criar um laboratório e desenvolver algo absolutamente disruptivo? Por outro lado, claro, tem que estar atento aos movimentos e inovar. Então, queria em especial a sua recomendação, o seu olhar sobre esse paradigma da inovação. Quanto isso pode drenar energia, né? E, por outro lado, quanto também não podemos ficar alienados, né, a esse olhar de futuro. Né? Delton, eu vou falar uma coisa agora que talvez vai chocar um pouco, né? Eu sou nada fã dessa história de inovação disruptiva. Eu só não vou usar uma palavra, isso é uma bobagem, porque eu acho que eu vou ser muito mal interpretado e a gente não tem tempo aqui para explicar porque eu falaria isso. Mas o mundo é feito de inovação evolutiva e não de inovação disruptiva. Para quem vai ficar chocado de novo que eu vou falar agora, tem um paper da Harvard School que explica que o Uber não é uma coisa disruptiva, é uma coisa evolutiva. E é fácil. Entra no Google Academics aí, você procura lá, Uber, Harvard, você vai achar. Se você parar para pensar, os inovadores, os disruptivos, quase a maioria deles não são hoje o líder nos segmentos que eles disruptaram. Quem inventou o primeiro automóvel, quem inventou o primeiro foguete, quem inventou o primeiro avião. Então, assim, esse não é o nome do jogo. O nome do jogo é você interpretar a necessidade do seu consumidor e entregar aquilo que ele precisa. Achar que todos nós temos o poder de inventar um iPhone, talvez é uma vez em 100 anos. E hoje, quando você olha os smartphones, a Apple já ficou para trás. Então, assim, não adianta só você gastar seu tempo, seu dinheiro e investir numa coisa disruptiva. E a taxa de sucesso, para quem procura disrupção, é baixíssima, é quase traço. Existe também o que eu chamo de inovação arbitral. Você vê uma coisa, você que viaja muito, que não existe no Brasil, mas existe nos Estados Unidos, está comprovado, é risco zero, mas para esse público aqui é uma inovação. Porque a inovação não se trata de reinventar uma roda diferente, se trata de você trazer alguma coisa que acrescenta valor na vida de quem vai consumir, de quem que vai usar aquela coisa. Então, para ele é inovador. Provavelmente nada que a gente acha que é inovador não existe em algum lugar do mundo. Mas pouco importa. Então, eu tenho essa crença. Eu acho que também aí o conselho é fundamental para ajudar a separar
aquilo que é vontade, que a gente brinca que é o wishing list, daquilo que realmente é bom. A grande dificuldade, na minha opinião, hoje, nesse mundo de geopolítica complicada, etc., é o executivo separar o que é sinal do que é ruído. Tem muito ruído, Delton. E o ruído atrapalha. Então, o conselho tem que ficar fazendo essa separação do que é sinal, do que é ruído e falar para o time que está embaixo trabalhando. Trabalha só com o sinal. O ruído deixa aqui que eu mato no peito e eu seleciono. Então, eu gosto muito também dessa visão de que o conselho, ele tem que, como você falou, eu gostei muito da sua expressão, levantar a ambição, quer levantar o sarrafo. Porque eu brinco, né, Delton? O problema não é você pôr um sarrafo muito alto e passar por baixo. É você pôr um sarrafo baixinho, passar todo dia por cima e achar que sua vida é uma maravilha. Isso é o inverso do... Aí está tudo errado. Por outro lado, a ambição e a inovação, elas parecem até lados opostos da mesma moeda. A gente precisa tomar muito cuidado, porque você precisa ter uma ambição na medida certa, porque o dinheiro é finito e às vezes os sonhos, as vontades são infinitas. E para mim aí é que o papel do conselho é fundamental. Ele ajuda a gente, porque ele vem de fora, colocar de novo uma pergunta, dizer, é isso mesmo? Como você falou, em vez de eu desenvolver em casa, não é melhor me associar? Eu sei que o tempo aqui é curto, mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito bacana, né? Tem vários estudos acadêmicos que eles dizem o seguinte: eu desenvolvo, eu alugo ou eu compro, né? Que é build, rent or buy. Um pouco é o que você falou, eu não vou desenvolver do zero, eu vou me associar a uma escola que faz isso. Então, eu vou construir junto. Porque você poderia ter uma outra estratégia. Bom, deixa o cara inventar o Uber, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro o Uber dele. Isso é o buy. É óbvio que quando você coloca esses 3 cenários para decidir, o conselho também pode falar sobre isso, quem constrói a partir do zero, provavelmente ele pode ter uma vantagem competitiva de ser o primeiro, mas ele vai ficar com todo o risco e todo o custo. E quem aluga, eu quero fazer um novo produto, mas eu não sei se vai dar certo, eu vou contratar a sua fábrica para produzir para mim. Não, eu vou ter menos margem, mas isso é risco. O ativo é todo seu, o ativo não é meu. E o buy, às vezes pode ser mais caro, porque você vai falar, é claro, o cara comprou a fábrica, ele passou todo o risco, ele gastou 100, ele vai vender por 150, ele tem que ter uma mais-valia. Mas para você, é um encurtamento de caminho. Então, às vezes, vale a pena essas 3 estratégias. Por isso que eu gosto muito quando você falou, poxa, a gente aqui tem essa visão de se associar para centros de excelência, que produzem excelência acadêmica, etc. Eu acho isso melhor dos mundos, que a gente chama de cocriação, né? Desenvolver em conjunto. Perfeito. Professor Sandro, para finalizar, queria lhe ouvir uma mensagem, um convite para a participação dos executivos, empresários, no novo programa de formação de conselhos voltados a empresas de DNA familiar. Uhum. Né? Qual é a relevância e como a FGV acredita que isso pode contribuir para a competitividade das organizações? Bom, deixa eu falar aqui, olhando direto para você. A Fundação Getúlio Vargas, ela está oferecendo uma visão, pelo menos assim que a gente enxerga, muito independente do que a gente vê nesse mercado de preparação de tanto executivos como empresas para esse novo meio da governança. Porque a gente está focando especificamente em empresas como a sua, que são empresas de controle familiar, que são a grande maioria das empresas nacionais, uma grande parte do PIB, os grandes geradores de emprego nesse país. E por que a gente foca nisso? A gente foca nisso porque a gente acredita que a empresa de controle familiar ela tem suas particularidades. Você discutir aquilo que a sua empresa familiar discute, trabalha, etc., do ponto de vista de necessidade de vantagem competitiva e de gestão, pode ser a fronteira, mas do ponto de vista de relacionamento, de como é que as coisas são encaminhadas, como é que a cultura tem que ser tratada, é muito diferente. E o nosso papel nesse curso é entregar para as pessoas que estão lá, sejam eles executivos que querem ser conselheiros, ou donos de empresas que querem dar um passo adiante na sua governança e na parte mais visível da governança, como eu falei, implementar um conselho, é entender como é que isso funciona, como é que a gente opera, como é que eu controlo, como é que eu remunero, o que eu espero disso de benefício. E é óbvio, a gente é muito prático na FGV. Então, os professores são todos professores conselheiros, todo mundo é de experiência prática do mundo corporativo, mas do mundo corporativo de empresas de controle familiar. E a gente acredita que esse curso é feito para você. E a gente não vai falar só de ser conselheiro, falei da governança em si, mas 2 coisas bastante legais, práticas, né? Uma, a gente faz um conselho simulado, mas a gente também gasta uma tarde, um dia montando um conselho a partir do zero em aula. Os alunos montam um conselho a partir do zero em aula. Então, assim, é um curso muito prático. A parte da FGV para ajudar a melhorar um pouco mais a empresa de controle familiar, que a gente acredita muito. Ela é muito competitiva, é que entrega todo esse PIB, a gente tem muito respeito. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui contigo falando um pouco sobre isso.
Muito obrigado, professor Sandro. Tivemos o prazer de receber Sandro Benelli, um dos mais experimentados board members de uma das principais, membro de conselho dos principais grupos empresariais do Brasil, além de professor da Fundação Getúlio Vargas, uma das escolas de negócios de maior excelência da nossa tradição de economia e mercado, que está conosco a convite, participando de um grande fórum LEAD e, em especial, fazendo a abertura, a divulgação desse programa especial de formação de conselhos para empresas voltadas ao DNA de organizações de olhar familiar, mas de profissionalização e visão de futuro. Nos acompanhe neste conteúdo e em todos através das plataformas do LEAD e do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo LEAD Talks, Liderança para o Futuro.